queridos irmãos e irmãs, segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos do 34 ao capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. O texto de hoje é um texto rico, então nós vamos ter que fazer uma condensação para uma explicação um pouco mais generalista, porque são muitos temas que, se nós fôssemos debater todos eles ou refletir sobre eles, ficaria muito grande a reflexão de hoje. Jesus deixa bem claro que, a partir do momento que a mensagem dele é anunciada, ou você adere a ela ou não. Não há meio termo. Por isso que ele usa a expressão: quem ama seu pai, quem ama seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Não é a questão de que eu tenho que amar Deus e deixar meus pais de lado, meus filhos de lado. Não é isso. É a questão da escolha de fazer aquilo que é certo. Eu não posso optar pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, se eu for fazer coisa errada que vá contra o Evangelho. Por exemplo, matar alguém. Isso é contra o Evangelho. Então, não posso usar isso para fundamentar a minha atitude. Ou seja, não posso ir contra o Jesus Cristo, contra o Evangelho para beneficiar alguém. Por exemplo, outro exemplo que eu posso dar, eu vou roubar um banco por causa do meu filho, por causa da minha esposa, por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Ou seja, eu utilizo os meus parentes, aqueles que eu amo, para fazer algo errado. Aí eu vou contra Deus. Isso está errado. Outra coisa, a partir do momento que eu conheço Cristo, só tenho duas opções. Ou eu o sigo ou não sigo. Não há meio termo, como eu falei anteriormente. Outro aspecto que ele fala, a questão de receber aqueles que ele envia. Não ficará sem recompensa. Qual é a recompensa? Justamente o anúncio. Aquele que acolhe um missionário, aquele que acolhe um homem da palavra de Deus, ele recebe a graça de Deus em sua residência, no seu ambiente de trabalho, ou seja, Deus se faz presente de maneira efetiva naquele ambiente. Por isso que ele fala, receberá a recompensa. Outro aspecto que podemos destacar do texto de hoje. Quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Aqui novamente volto a reforçar. A cruz não é símbolo de morte ou de dor ou de sofrimento. A cruz é símbolo da vitória de Deus sobre os homens. Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único. Ou seja, Cristo morreu na cruz para libertar a humanidade, mas a cruz não é símbolo da dor. A cruz é símbolo do amor de Deus, que não poupou esforços até dar a vida de seu Filho pela redenção e resgate da humanidade. Nós temos que parar de falar assim, é a tua cruz, como se a cruz sempre tivesse ligada a sofrimento, a dor, a pena. Não. Jesus poderia ter morrido de outra forma e o sacrifício teria sido feito. Foi colocado a cruz porque a cruz era o método mais grave
ou forte de se matar uma pessoa. A pior maneira de morrer era a cruz. Pior que a cruz, somente a empalação do século XIV, que era imposto por Vlad, o imperador, Vlad III, que é desse modo horrível de morrer, a empalação, se criou a lenda do Drácula na Romênia, né? Vlad era um dos reis da região da Romênia. Então era uma morte horrorosa, né? A pessoa era empalada viva, era algo monstruoso. Então a crucifixão era a segunda pior morte que alguém poderia sofrer na vida. A pessoa ficava horas agonizando numa cruz. Nós temos o relato de que justamente se quebravam as pernas, no próprio Evangelho fala isso, para que as pessoas morressem mais rápido, né? Cristo morreu antes, porque provavelmente Cristo morreu de tétano. Alguns estudos na área que dizem justamente isso. Provavelmente ele morreu de tétano, então, e de perda de sangue. Então a gente tem que entender que a cruz não é símbolo de dor, a cruz é símbolo do amor de Deus por nós, porque foi na cruz que Cristo morreu. Então quando se fala carregar a cruz, é carregar este momento crucial da salvação da humanidade, ou seja, o gesto do amor de Deus e segui-lo. Eu abraço a cruz, eu abraço esse gesto de salvação que Deus me concede e o sigo. É esse o sentido de carregar a cruz, de tomar a cruz e segui-la. A gente tem que parar de ficar vendo a cruz como dor e sofrimento. Lógico que a cruz também tem essa conotação, né? Mas não pode ficar só presa a essa conotação. A cruz é símbolo do imenso amor de Deus, do preço que Ele pagou pelo resgate, pelo nosso resgate, pela nossa libertação. Então, para se tornar cristão, eu tenho que abraçar essa cruz. Eu tenho que aceitar essa oferenda do amor de Deus por mim para tornar-me discípulo. Aquele que não faz isso não é digno dele, é óbvio, né? Não pode. Se eu não acolho esse sacrifício de amor de Deus por mim, se eu não aceito esse sacrifício, eu não sou digno dele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje nos leva à reflexão, porque na minha interpretação, na reflexão de hoje, eu vejo esse versículo como central, né? Tanto que na continuidade vai dizer: quem procura conservar a sua vida, né, vai perdê-la. E como eu tenho que gastar a minha vida? Vivendo o Evangelho, vivendo o amor, né? Eu tenho que viver a cruz na minha vida. Se eu não faço isso, eu vou perder ela. Então, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê coragem para esse despojamento, de realmente tomar a cruz em nosso coração e segui-lo, né? Assim doando a nossa vida pela causa dos nossos irmãos. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.